Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, 13 ao 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A parte B desse versículo, leiamos mais uma vez. O qual é a figura daquele que havia de vir. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de fato e de verdade, é a inerrante e poderosa palavra de Deus. Estamos aqui em via pública para compartilhar convosco esta palavra, pois só através dessa palavra nós podemos obter conhecimento a respeito de Deus, podemos conhecê-lo, podemos nos aproximar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que o ser humano precisa, necessita para conhecer a respeito de Deus, tudo o que está registrado, aleluia, que o homem, chegou ao conhecimento do homem a respeito de Deus, se encontra nas Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ele relata um fato muito importante a respeito da humanidade, da raça humana. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus está falando a respeito do pecado do homem, da desobediência humana do homem. Meu amigo, minha amiga, Deus, quando fez o homem, ele o fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele fez o homem para que o homem vivesse eternamente. Louvado seja Deus. Deus, ele, na sua imensa sabedoria, ele projetou tudo correto, tudo perfeitamente. Louvado seja o nome do Senhor. Fez o homem era sem pecado. Louvado seja Deus. O homem vivia em perfeita harmonia com o seu Criador no princípio. Meu amigo, o primeiro homem, representante da raça humana, por nome Adão, louvado seja Deus, ele desfrutava tanto do reino material, aleluia, das coisas materiais, como também das coisas, das bênçãos espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o ser humano que tinha e tem o livre arbítrio, louvado seja Deus, para escolher o certo e o errado. E aqui a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E este homem, Adão, deliberadamente, pela sua própria vontade, aleluia, pelo seu próprio raciocínio, pelas suas próprias conclusões, ele determinou por si só desobedecer a Deus. Se afastou do reino de Deus, pecou contra o seu Criador, transgrediu
a lei oral de Deus, as regras divinas, porque o Criador já tinha dito para ele: olha, de todas as árvores, de todos os frutos que há nesse jardim, você pode comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. E o homem transgrediu essa lei oral. E aqui o apóstolo Paulo chega a relatar que por um homem, Adão, o pecado adentrou a raça humana. E pelo pecado adentrou outro agente que é terrível para a raça humana. E esse agente é a morte. A Bíblia diz que, através da transgressão de Adão, a morte também adentrou a vida dos seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que todos pecaram. Ora, os homens que nasceram pós Adão, claro, eles não compactuaram, eles não pecaram como Adão pecou, mas o homem herdou a natureza pecaminosa do primeiro homem, Adão. E o homem tem o livre arbítrio. O homem tem dentro de si uma lei que se chama lei moral. Louvado seja Deus. O homem tem a capacidade de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aleluia! O homem pós Adão, ele não pecou como Adão pecou, mas pelo fato dele obter a natureza pecaminosa de Adão, ele enveredou por outros tipos de pecado. Por essa razão, meu querido e amado amigo, o homem está fadado à morte. E a morte aqui significa separação entre Deus e o homem. Aleluia! E o apóstolo Paulo continua que a morte, ela reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Aleluia! Adão, o primeiro homem, representante da raça humana, desobedeceu a lei oral de Deus, rompeu com o seu Criador, rompeu com o reino do Criador, do Eterno, criando para si o seu próprio reino, o reino humano. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vindo a triste e degradável situação do homem, aleluia, resolveu dar cabo a essa situação, enviando o seu Filho, Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele relata que, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras através dos pais, dos profetas, hoje, nos últimos dias, ele nos fala através do seu Filho. Meu amigo,
e minha amiga, Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus, o verdadeiro representante da raça humana, ele veio a essa terra, sim. A Bíblia nos relata que ele, mesmo sendo Deus, ele não usurpou pelo fato de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de toda a sua glória e tornou-se um de nós, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Esse mesmo Jesus foi tentado como Adão foi tentado pelo diabo, o arqui-inimigo de Deus, mas só que ele permaneceu fiel ao Criador, não rompeu com o reino do seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E esse mesmo Jesus também, a Bíblia Sagrada nos diz que ele morreu por nós, que ele derramou o seu sangue, e a Bíblia nos diz que é só através do sangue de Jesus o homem tem remissão dos seus pecados. A Bíblia também nos diz que é só através de Jesus, que é o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens, o homem tem livre acesso até Deus. O homem pode receber o perdão de Deus. O homem, mais uma vez, pode ser participante do reino de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E é assim, no nome de Jesus, que nós nos encontramos nessa tarde aqui. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! De ter livre acesso até Deus, de participar do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O reino do homem aí está, mas o reino de Deus, que é verdadeiro, que não é passageiro, aleluia, ele está no mundo também, e ele vai dominar o reino do homem. Não haverá mais um reino do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que o homem possa participar desse reino, do reino do Filho de Deus, é necessário que ele creia no seu Filho, que ele creia na mensagem da cruz, que ele creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Para que o homem, para que a morte não mais tenha poder sobre a sua vida, para que o pecado não mais tenha poder sobre a sua vida e nem mais a morte, é necessário que ele reconheça, aleluia, esse novo e eterno representante da raça humana, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O próprio Jesus citou na sua palavra: e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meu amigo e amiga, Jesus Cristo, ele quer te dar vida. Jesus Cristo quer te libertar do pecado, dos vícios, daquilo que te prende, daquilo que te escraviza, porque o reino do homem
ele é pecado, ele é morte, ele é escravidão, mas o reino de Deus, ele é vida, ele é paz, aleluia, para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo, guarda essa palavra no teu coração, aleluia, e faça uma decisão, louvado seja Deus, urgente e sábia diante de Deus, porque você não sabe o dia e nem a hora que partirá desta vida para outra, aleluia, nós um dia haveremos de partir dessa vida para outra, louvado seja Deus, mas para que o homem tenha vida e vida com abundância, só através de Jesus Cristo, o seu Filho amado, louvado seja Deus, amém.